Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto sério que merece a nossa atenção: suicídio entre os jovens. Um assunto que tem mexido com a família brasileira e com jovens de todo o mundo. Sobre isso eu converso hoje com a doutora Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e psicoterapeuta. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta, pela oportunidade. Falar sobre um assunto que é pesado, mas é necessário, porque muita gente, ou conhece alguém ou tem algum familiar envolvido com essa questão. Mas eu gostaria de começar esse programa, doutora, falando um pouquinho sobre a sua história, e eu percebo que a senhora está bem à vontade aqui no nosso programa. Fique muito à vontade, mas a senhora está descalça. E um dos pontos é que a senhora é conhecida como educadora dos pés descalços. O que significa? Há 5 anos atrás, eu fui acometida por uma doença autoimune raríssima, que acomete de 0,8 a cada 100 mil habitantes. E um dos sintomas principais é a exaustão, e eu perdi absolutamente todos os meus movimentos. Não conseguia ficar em pé, né? E também, além disso, logicamente, como eu tive várias lesões no cérebro, eu tive também várias situações em que eu esqueci, inclusive, a ordem alfabética. Então, para mim, enquanto naquele tempo estava fazendo meu pós-doutorado, né, eu comecei a concluir o quanto a vida é efêmera e o quanto eu pedi clemência para que Deus pudesse me dar bônus de tempo. E fiz uma promessa: se Ele me devolvesse a condição dos meus movimentos e Ele pudesse me ajudar a resgatar absolutamente, inclusive a ordem alfabética que eu esqueci naquele momento, eu o faria descalça, para reverenciar a possibilidade, primeiro, de eu estar viva, e segundo, por eu ter dedicado tanto, né, a minha vida acadêmica inteira, minha vocação como professora, psicóloga e suicidologista, sempre foi essa, né, de trazer esperança e levar esperança. Então a barganha com o Papai do Céu foi essa: eu faria descalça. Então todas as vezes que eu entro numa palestra, todas as vezes que eu entro numa sala de aula e no meu consultório, e agora estou descalça, é para reverenciar primeiro o fato de eu estar viva, com os meus próprios movimentos, resgatando todo o conhecimento investido, né? E além disso, eu fiz também uma promessa que todas as vezes que eu falasse sobre suicídio, eu falaria sobre a ideia de esperança, do quanto que a gente precisa acreditar, que a gente precisa ter esperança no fato de estar viva. Então, um dos mantras que eu mais tive e recorria era a ideia de que se eu estava viva, tinha jeito. Então, criei um mantra: se tem vida, tem jeito. Esse é o símbolo do pássaro da esperança, feito por origami. E todas as vezes que eu vou, né, falar sobre suicídio, comportamento autodestrutivo, eu levo uma lembrança para cada pessoa que me ouve, exatamente para reverenciar a forma de eu estar viva e também ajudar as pessoas a criarem e resgatarem a própria luz. Esse é um assunto muito importante, que a gente percebe que muitas pessoas têm passado momentos difíceis, ou com seus familiares, ou as próprias pessoas procurando ajuda. Como é que foi essa sua especialização? Por que se especializar num assunto suicidologia? Com certeza, se eu pudesse escolher o tema do meu trabalho, eu não escolheria, né, a parte da suicidologia, estudo do suicídio e principalmente dedicado para a prevenção, que significa a gente minimizar, né, o número de suicídios e mortes, né, autoinfligidas. Mas a minha história começou desde os meus 10 anos, quando eu tive uma mãe que tentou várias vezes o suicídio, né? E todas as vezes que eu a levava, juntamente com a minha irmã, 2 anos mais velha, né, para o pronto-socorro, para os hospitais, né, nas tentativas, a gente ouvia barbáries de profissionais da saúde, né, que falavam: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Dona Yoko, a senhora não tem o que fazer além de ficar tentando se matar, como se aquele que tenta se matar só quer chamar a atenção. Esse é um grande mito que eu tendo a desmistificar, né? E aí, então, muitas vezes que eu ouvia barbáries tais como essa que eu acabei de falar, eu prometi para mim, né, que eu me tornaria uma profissional da saúde que pudesse cuidar das pessoas em sofrimento existencial intenso, porque eu acredito que ninguém que tenta se matar, assim como a minha mãe que tentava se matar,
né? Ela não queria só chamar atenção, ela estava pedindo socorro, só que era a única maneira que ela conseguia pedir socorro. E aí eu comecei a entender que eu precisava ser militante, né, a favor do respeito, da compreensão um pouco mais com compaixão a respeito dessas pessoas que tentam se matar. Eu acho que muito mais do que o conhecimento, às vezes teórico, né? A gente está falando com uma pós-doutora da USP no assunto, é essa vivência. Eu acho que traz autoridade no assunto também, né, doutora? Agora, tem como a gente definir o perfil de uma pessoa que tem a tendência ao suicídio? Então, eu costumo falar que todos nós, enquanto seres humanos, nós temos uma possibilidade da gente pensar na morte, né? Pensar no suicídio. Isso quer dizer que aí eu já desmistifico a ideia de existir um perfil. Todos nós sofremos, concorda? Sim. Né? E se sofremos, o que provoca o sofrimento? Uma das bases teóricas que eu mais utilizo é o Edwin Schneidman. E ele fala, e tem uma ideia de que o suicídio é um psychache, ou seja, que eu traduzo como sofrimento existencial. Suicide as a psychache, porque muitas pessoas que começam a sofrer, e é dele esta assertiva, ele fala o seguinte, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então você acha que, né, o que a gente precisa combater? Né? A gente precisa combater propriamente o suicídio ou esse problema que é configurado como temporário, mas que muitas pessoas não acreditam que ele é temporário. Eu acredito que nosso trabalho de prevenção, né, ele precisa ter uma direção exatamente para a gente combater aquilo que provoca o sofrimento num ser humano. A senhora chegou a tocar no ponto que enquanto houver vida, há esperança, né? Acho que a esperança seria o foco. A pessoa que pensa no suicídio, ela perdeu completamente a esperança? Sim, inclusive um dos 3Ds que é considerados na Associação Brasileira de Psiquiatria, eles colocam na verdade 4Ds, né? Depressão, desamparo, desespero e desesperança. Ou seja, existem principalmente essa questão da desesperança, é porque a pessoa acabou perdendo a fé, né, de que ela vai conseguir, inclusive, encontrar forças para superar os obstáculos dela. Né? Então, o que a gente precisa trabalhar, principalmente com os jovens, é exatamente ampliar as possibilidades dessas pessoas, desses jovens, acreditarem e resgatarem a fé deles, que eles podem sim superar os obstáculos. Mas, infelizmente, cada vez mais a gente tem uma sociedade muito imediatista, uma sociedade que não tolera, né, muito tempo em ficar naquilo que é difícil, naquilo que é problemático. Nada, né? Na verdade, não tolera esperar nada, não tolera esperar comida, não tolera esperar passar no vestibular, daqui a pouco os nenês estão nascendo com menos de 9 meses, na situação que está. Porque é tudo muito imediatista, né? Não tem mais a questão da construção. Antes a gente ia para uma biblioteca, fazia aquela pesquisa na Barça, né? Pegava um pouco... Hoje se entra no Google, já tem tudo pronto. Então, essa nossa nova realidade tem feito isso? Isso seria um efeito colateral daquilo que a gente vive? Sim, porque assim, essa rapidez da qual a gente adquire o conhecimento, a gente não tem tempo para construir sabedoria. E eu acho que sabedoria de vida é uma aprendizagem que leva tempo. Tanto é que uma das coisas que eu também concluí, né, depois do meu adoecimento, é que a vida é a arte que leva tempo. Isso é uma das frases que eu coloquei no livro, porque quando eu imaginei que eu morreria, né, eu estava com 2 filhos pequenos, eu falei, ninguém vai perder o tempo para falar quem foi a mãe deles, psicóloga, né, preocupada com a história. Então eu resolvi escrever minha autobiografia, inclusive quando eu estava no hospital. E aí então veio uma frase para mim, que esse é o título do meu livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. A partir desse momento, o que eu gostaria de ensinar aos meus filhos e aos outros jovens é que a vida realmente não é como a gente quer, né? Mas a gente tem condições de, apesar de não ser como a gente quer, né? A gente tem condições de ampliar o nosso repertório. Essa é a esperança que a gente precisa ofertar.
Como a gente está nessa sociedade muito realmente imediatista, desse fast, né? Tudo fast, né? Tudo muito rápido, um conhecimento muito acelerado, a sabedoria de se viver e principalmente de enfrentar as adversidades é o que a gente mais precisa priorizar na educação. Por isso que há uma exigência cada vez mais da gente fazer um trabalho psicoeducativo, da ampliação de enfrentamento de adversidades. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o aumento de suicídios entre os jovens. Nós voltamos já já. O Unida está de volta e o nosso assunto de hoje é suicídio entre jovens e eu converso com a doutora Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e psicoterapeuta. Doutora, a gente está falando sobre o suicídio de uma forma geral e o perfil que a pessoa tem, aquela que pode ser que cometa suicídio. Quando a pessoa avisa, quer dizer que ela pode cometer ou quem avisa não vai fazer nada? Não, isso também é um mito que a gente precisa realmente ressignificar. Quem avisa pode tentar o suicídio, quem não avisa também pode tentar o suicídio. Ou seja, toda pessoa que estiver em sofrimento. Existem apontamentos da Organização Mundial da Saúde de 3, pelo menos, características do comportamento suicida. A ambivalência. A pessoa, ela não quer se matar, mas ela quer matar uma parte dela. Isso é muito importante a gente pensar. Porque uma pessoa que tem um sofrimento, imagina que o problema dela não vai ser solucionado, então ela quer matar provavelmente aquilo que está provocando o sofrimento. Isso também justifica por isso que muitas vezes alguém que tenta o suicídio vai ao pronto-socorro, como acontecia com a minha mãe, né, quando eu era pequena, e aí então ela falava, me salva. E aí os profissionais da saúde que não sabem dessa característica começam a falar, ué, mas que coisa, ela tentou o suicídio. Uma hora quer, uma hora não quer, né? Mas isso justifica... A pessoa não tem essa consciência na hora. É a característica da ambivalência. Na verdade, a pessoa não quer se matar por inteiro, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Uma outra característica é a impulsividade. Não necessariamente quem tenta se matar é impulsivo, mas o ato suicida é um ato impulsivo. Por quê? Na sensação de desespero, desamparo e desesperança, a pessoa, ela atua exatamente, e é isso que a gente chama em psicologia de acting out. Ela vai atuar em nome desse desespero, desamparo e desesperança. Tá aí, então, a gente consegue entender a impulsividade. E uma outra característica que tem a ver com esse pensamento muito inflexível que a gente estava falando, dessa ideia muito imediatista de solucionar os problemas, é o pensamento enrijecido. A pessoa começa a polarizar, a colocar uma dicotomia no seu pensamento que é sempre ou nada, né? Ou sempre ou nunca, tudo ou nada, vida ou morte. Se eu não conquistar, se eu não conseguir tal coisa, então eu prefiro morrer. O que a gente tem a sensação, não que antigamente não se passasse por isso, mas a gente vê que tem aumentado cada vez mais o número de casos de suicídio, principalmente entre os jovens. E aí a gente pensa, talvez, numa sociedade que encare a vida de uma forma muito banal. Né? A gente estava falando no bloco anterior sobre os fast, né? Tudo rápido, ninguém espera nada. Ainda entreguei a minha idade aqui falando da Barça. Mas o que essa juventude de hoje não tem que a anterior tinha? O que aconteceu na sociedade nesse meio tempo que fez esse resultado que a gente está tendo hoje? Eu acho que a gente está tendo uma mudança paradigmática, né? Inclusive para a gente conseguir lidar com os nossos erros e as nossas falhas. Eu vou entregar então a minha idade, né? Você falando da Barça, mas eu tenho 48 anos. Eu sou ainda do tempo em que a gente usava máquina, né, de datilografia, e que também eu usava todas as vezes que eu errava, e eu morria de raiva quando eu errava, principalmente quando eu escrevia a caneta, porque eu utilizava uma borracha que era vermelha e azul, e que pra gente apagar a caneta, tinha que colocar um pouco de saliva, né? E aí apagava, e às vezes eu furava, né, a folha de papel. Hoje em dia, eu vejo os meus filhos, as nossas crianças, os jovens, eles erram, eles colocam um DEL,
facilmente todo aquele erro que a gente tinha que, inclusive, porque eu acho que também era um processo da gente elaborar o luto de ter errado, de ter furado. Você entende? Eu acho que assim, hoje em dia, esse processo ele não está acontecendo mais. Ou fazer tudo de novo ou a pessoa perceber que em um momento você errou e consertou depois, né? Hoje não se permite mais errar. Exato, e é tudo muito rápido. Então, a ideia da construção, né, da compreensão de que errar não significa fracassar, né, ela não tem acontecido. Então, por isso que eu falo que muitas vezes o que a gente tem que ajudar os nossos jovens é entender esse jeito mais de graduação da gente compreender os nossos erros, porque nem tudo que é erro significa fracasso. E hoje em dia, infelizmente, quando algum adolescente não passa no vestibular, quando ele não consegue atingir as expectativas e os objetivos, vira fracasso. E aí, então, esse é o sofrimento que está instalado e que é uma construção, inclusive, social. A gente não tem como voltar e falar, não, volta a apagar com a borracha. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente também tem que se atualizar nessa compreensão de como que os nossos jovens também têm adquirido. A gente teve um avanço tecnológico, né, astronômico, e a gente não teve um avanço emocional enquanto sociedade. Eu acredito que seja esse o ponto que a gente está vivendo hoje, né? Perfeito. A gente teve em julho uma notícia que saiu de 23 jovens indianos que se mataram porque não passaram num teste que é uma espécie de vestibular. E depois foram ver ainda, foi erro. Não foi nem que eles realmente não passaram, teve muito erro na correção. E isso causou a morte de 23 jovens, foi uma coisa que eu acho que a gente pode falar massiva. Né? Então, a gente pode dizer que isso é um dado, é um fator mundial, não é algo do Brasil, né, doutora? Por quê? Porque a gente tem vivido um novo ritmo enquanto sociedade e as nossas emoções não se amadureceram, é isso? Ontem eu estava num congresso de luto, né? E eu assisti uma palestra lindíssima de uma pessoa que eu admiro demais, o nome dela é Maria Júlia Paz, e ela estava falando a respeito da comunicação no final de vida, mas, enfim, ela traz no final da palestra uma das coisas que eu achei mais bonitas e que estão ecoando ainda hoje. O que ela falou é assim, que ela não teve uma criação que ela aprendeu a conviver. Ela teve uma criação que ela aprendeu a competir. E que aí, ao longo do tempo, quando ela foi amadurecendo, ela precisou desconstruir toda essa ideia que, em vez de competir, ela precisava aprender a conviver. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu falei também, né? Eu não fui criada, e provavelmente você e toda a sociedade, né, não é criado para conviver. Sim. A gente é criado para estar sempre o primeiro, sempre o bem-sucedido, sempre o produtivo. Competir e sobreviver, né? Exatamente. O mundo capitalista. Exato. E aí, assim, eu acho bonito quando a gente para pensar que tipo de educação que a gente quer dar para a sociedade, para as pessoas. Porque, assim, vale mais quem tem, quem produz, quem é. Né? Os títulos que eu tenho hoje como pós-doutora não é nem para me gabar, não é isso. Né? Não é para exercitar uma competição. Eu não estou também subestimando, mas eu quis ser pós-doutora para assumir um título em que eu poderia ser legitimada. Porque, infelizmente, se eu não tivesse, né, esse título de pós-doutora, talvez as pessoas não me levariam a sério. Então, eu falei, eu preciso assumir academicamente um título exatamente para ter a credencial de começar a trabalhar com a prevenção do suicídio, para alertar principalmente as leads acadêmicas a falarem sobre esse tema. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre suicídio entre os jovens. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é suicídio entre os jovens e eu converso com a doutora Karina Fukumitsu, que é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP. Doutora, a gente está falando sobre o que está levando os nossos jovens a cometerem suicídio e um dos pontos que eu queria falar é a questão das redes sociais. A gente pode dizer que as redes sociais elas têm tido um papel forte, principalmente nessa questão da competição, as pessoas procurando as curtidas, que agora acabou de sair do Instagram, mas era um dos fatores, né? Essa competição de querer ser a primeira, de querer conseguir o seu lugar. Eu acho que isso, você está falando, é imprescindível a gente ter na compreensão
né, dos suicídios, principalmente dos jovens, porque hoje em dia a busca por reconhecimento é imensa e a utopia de uma felicidade absoluta também, né, ela provoca nas pessoas que nós precisaríamos ser felizes 24 horas. Isso é impossível, né? Então essa é a construção da sabedoria de vida, né? Essa busca de reconhecimento intensa, ela também provoca a falta de pertencimento, porque nem sempre a gente consegue ser acolhido socialmente por todos, né? Inclusive eu tenho uma frase que um dia eu ouvi, eu não sei de quem é o autor, mas que fala que a unanimidade é burra. Sim. Né? E que a gente quer ser amado, obviamente, a gente quer ser reconhecido, a gente quer se sentir pertencente. E esse é um dos solos principais dos quais eu entendo que um suicídio pode começar a aparecer na cabeça de uma pessoa, porque a falta de pertencimento, a falta de acolhimento gera um intenso sofrimento. A isso eu também posso incluir que nem sempre, por exemplo, um suicídio é causado por uma única motivação, um único fator. Isso quer dizer que muitas vezes a gente atrela o suicídio a causas da depressão, né? Mas então eu quero endossar que nem sempre um suicídio ele é causado por depressão necessariamente. Existem outros tipos de transtornos mentais que merecem a nossa atenção e também a gente também tem que considerar que existem outras motivações, ou seja, fatores predisponentes e fatores precipitantes. Esse é um assunto, doutora, que vai longe, né? Mas quem quiser mais informações, parece que tem um evento agora, final de setembro, Sim, é isso? teremos 2 eventos, né? O primeiro que eu lançarei 4 livros, né? São os resultados, na verdade, do meu pós-doutorado, que depois que eu ressurgi das cinzas, eu consegui fechá-lo e aí então isso resultou no programa RAISE, Gerenciamento de Crises, Prevenção e Pós-Venção em Escolas, que eu consegui efetivá-lo no Colégio Bandeirantes, infelizmente, quando houve 2 casos de suicídios, né? E também um outro livro que é Cuidados e Intervenções aos Sobreviventes enlutados por Suicídios. Um outro também é a tradução do meu livro, Suicídio e Luto, então Suicide and Bereavement, e um outro que eu estou escrevendo com o Padre Lício, que se chama Adolecer sem Adoecer. Todos envolvendo essa temática de suicídio na adolescência, suicídio, entre os jovens. Isso, e que esse evento acontecerá na Unibis Cultural nos dias 10 e 19 de setembro. Ok, tem um outro link evento, também? Isso. Um outro evento eu estou organizando juntamente com a comissão organizadora da USCS, Almir Vicentini, Carla, Mônica, Fátima Martuccelli, Duda Capaz. Nós estamos, e Luciana Cohen, nós estamos organizando um evento para despertar a atenção das políticas públicas. Esse evento acontecerá no dia 30 de setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, todos estão convidadíssimos e esse evento tem o nome de Processos Autodestrutivos e Bem-Estar na Infância e na Adolescência. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Tem muito assunto relacionado a suicídio entre os jovens, então quem quiser pode procurar esses 2 links. Sucesso, porque enquanto houver vida, há esperança, né, doutora? Isso. Enquanto tem vida, tem jeito. É isso aí, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se vê. Até mais.